Antes de começarmos, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que querem estudar a Bíblia de forma mais clara e didática. E vale lembrar, essa narração foi cuidadosamente analisada com base no texto original grego, para garantir fidelidade e precisão em cada detalhe. Atos 1. Jesus havia ressuscitado. Durante 40 dias, ele apareceu aos seus seguidores, mostrando que estava vivo. Ele falava sobre o reino de Deus e dava instruções importantes. Um dia, enquanto estavam reunidos, Jesus disse: "Não saiam de Jerusalém. Esperem pela promessa do Pai, como eu já disse. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo em poucos dias." Os discípulos então perguntaram: "Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino para Israel?" Jesus respondeu: "Não cabe a vocês saberem os tempos ou datas que o Pai determinou, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os lugares mais distantes da terra." Depois disso, enquanto olhavam, Jesus foi elevado ao céu e uma nuvem o cobriu, sem que pudessem mais vê-lo. Eles ficaram parados, olhando para o céu. 2 homens vestidos de branco apareceram e disseram: "Por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado voltará da mesma forma como vocês o viram subir." Eles então voltaram para Jerusalém e ficaram reunidos no andar superior de uma casa. Ali estavam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estavam unidos em oração com algumas mulheres, Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Pedro se levantou entre os cerca de 120 que estavam ali e disse: "Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo falou por meio de Davi sobre Judas, que foi o guia de quem prendeu Jesus. Ele era um dos nossos, mas se desviou. Está escrito nos Salmos, que outro ocupe o seu lugar." Então escolheram 2 homens, José, chamado Barsabás, e Matias. Oraram e pediram que o Senhor mostrasse quem deveria ocupar esse ministério. Depois lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Matias, que foi contado entre os 12 apóstolos. Capítulo 2. O Espírito Santo é derramado. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos. De repente, veio do céu um som, como o de um vento forte, e encheu toda a casa. Línguas como de fogo apareceram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Judeus de várias partes do mundo estavam em Jerusalém e ficaram admirados ao ouvir cada um falando em sua própria língua. "Como isso é possível?" diziam. "São galileus, como nos entendem em nossas línguas maternas?" Uns zombavam. "Estão bêbados." Mas Pedro se levantou com os outros 11 e falou em alta voz: "Homens de Israel, escutem. Eles não estão bêbados como pensam. Ainda é de manhã. O que está acontecendo é o que foi profetizado por Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos. Seus filhos e filhas profetizarão. Seus jovens terão visões e seus velhos sonharão." Pedro então falou sobre Jesus. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus entre vocês com milagres, sinais e maravilhas, mas vocês o entregaram para ser crucificado. Isso aconteceu segundo o plano de Deus. Deus o ressuscitou, pois a morte não pôde prendê-lo. Davi já dizia: "Eu sempre vi o Senhor diante de mim." Pedro continuou: "Este Jesus, Deus o ressuscitou. E todos nós somos testemunhas disso. Ele foi exaltado à direita de Deus e recebeu o Espírito Santo, que agora derramou sobre nós. Por isso, vocês estão vendo e ouvindo tudo isso.
Quando ouviram isso, muitos ficaram profundamente tocados e perguntaram: "O que devemos fazer?" Pedro respondeu: "Arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo." Naquele dia, cerca de 3.000 pessoas creram e foram batizadas. Todos se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Havia um profundo temor em todos, e muitos sinais e milagres aconteciam por meio dos apóstolos. Eles viviam em unidade, partilhando o que tinham. E o Senhor acrescentava à igreja, todos os dias, os que iam sendo salvos. Capítulo 3. Um milagre no templo. Certa tarde, Pedro e João subiram ao templo para orar. Na porta chamada Formosa, havia um homem paralítico desde o nascimento que pedia esmolas. Ao ver Pedro e João, ele pediu algo. Pedro olhou para ele e disse: "Olhe para nós." O homem esperava receber algum dinheiro. Mas Pedro disse: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." Pedro o pegou pela mão direita. Imediatamente os pés e tornozelos do homem se firmaram. Ele se levantou de um salto e começou a andar. Depois entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. O povo ficou maravilhado, reconhecendo que era o mesmo homem que vivia pedindo esmolas. Todos correram para o pórtico de Salomão, onde ele estava com Pedro e João. Então Pedro falou ao povo: "Por que vocês estão surpresos? Por que olham para nós como se tivéssemos feito isso com nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, Isaque e Jacó glorificou a seu servo, Jesus. Vocês o entregaram e pediram que um assassino fosse solto em seu lugar. Mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou. E nós somos testemunhas disso. Foi pela fé no nome de Jesus que esse homem foi curado. E essa fé vem do próprio Senhor." Pedro concluiu dizendo: "Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados e venham tempos de refrigério da parte do Senhor. Ele enviará o Cristo, Jesus, que deve permanecer no céu até o tempo da restauração de todas as coisas, como Deus anunciou por meio de seus profetas."